gente vai falar agora de Flávio Dino, porque o ministro ele escreveu um artigo lá no ICL Notícias em que ele defende uma reforma do judiciário e traz 15 pontos iniciais para esse debate. O ministro claramente se opõe à tese do que tem sido chamado aí de autocontenção do STF e diz que a população precisa de mais justiça, não de uma menor justiça. Lembra ainda que a pressão contra o STF tem um contexto. O Dino afirma que a oposição contra o STF cresceu depois que ela tem enfrentado temas como armamentismo, negacionismo climático, pandemia, fake news, intervenção militar constitucional, big techs, emendas parlamentares e a defesa da democracia em face dos ataques do 8 de janeiro. E acrescenta o seguinte, vale lembrar ainda que o STF foi alvo de retaliações estrangeiras sem, contudo, se curvar a imposições, o que provavelmente ampliou sentimentos vis. Reinaldo, com o seu artigo, o Dino faz aí um contraponto ao Edson Fachin com aquele tal código de ética, né? Faz o contraponto necessário, né? No artigo que eu escrevi no Metrópolis, eu ilustrei com uma foto e um monte de mariposa em volta da lâmpada elétrica, né? Apelando à música do Adoniran Barbosa. As mariposas, quando chega o frio, ficam dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas voam. E depois ele diz que ele é a lâmpada e as mulheres ficam em torno dele, tá, aquele negócio, né? O Fachin é um mariposista do direito, uma nova corrente do direito, o mariposismo. Onde tiver lâmpada, holofote, né, está lá a corrente jurídica que ele se filia do mariposismo. O tal do Código de Ética não é nada. O tal do Código de Ética não é nada. O texto do Dino, este merece ser lido, e vamos falar dele aqui ao longo dos tempos. Ele elencou ali 15 pontos necessários que precisam ser debatidos, este sim. Então, para reformar o judiciário. Se é para reformar o judiciário, vamos debater a coisa sério. E não ficar fazendo frufru para ganhar notícia. E não ficar fazendo conversinha mole para ganhar elogio em coluna. Batendo no peito, ético sou eu, como faz a Carmen Lúcia, e a ético são os outros. O Dino lembra apropriadamente que esse negócio de reformar o judiciário como querem a partir de pressão externa aconteceu no AI-5. Né? Então aí ele lista alguns pontos que são importantes. Como é que a gente dá mais celeridade a decisões? Isto sim é importante. Por exemplo, a questão dos precatórios, critérios para a expedição de precatórios, que virou uma esculhambação. Eu acho muito engraçado que se fique discutindo por aí. O governo Lula tira os precatórios das contas, mas pelo menos paga. O governo Bolsonaro nem pagar pagou. Né? Mais celeridade na resposta aos crimes contra a pessoa. Isso é importante. Ter um rito próprio para exame judicial de decisão de agências regulatórias. As agências reguladoras hoje, no fim das contas, têm decisões fundamentais que deixam a população muito irritada. E, portanto, suas decisões precisariam ser apressadas com mais celeridade. Né? Sim, os crimes cometidos por agentes da justiça também têm um rito especial. Aqui, uma dica para a ministra Carmen Lúcia: tramitação adequada de processos na justiça eleitoral. A Carmen Lúcia ficou sentada em cima de 2 processos. Veja o caso de Roraima, né? Veja o caso do Rio de Janeiro, e nem tanta moralidade assim conseguiu, né, que a gente vê que, em boca própria, conseguiu fazer com que as coisas andassem. Está lá a situação indefinida até agora de Roraima, está lá a situação indefinida no Rio de Janeiro, que ainda pode acontecer o pior. Né? Então tem muita coisa a acontecer na reforma do judiciário que requer, sim, intervenção da própria justiça, que tem de se reformar, que tem de propor a reforma. Agora, tem de ser algo consistente,
que realmente vá à raiz do problema e que não fique na superfície, e que não fique nessa agenda meramente que usa um megafone para difamar o Supremo, às vezes dentro do próprio Supremo, e sem entrar na essência das coisas, por mero oportunismo. Então, o Dino fez muito bem em lançar uma proposta. Especialistas por aí estão dizendo, os especialistas, dá para juntar a agenda do Dino com a do Fachin. São coisas absolutamente diferentes. Uma delas pretende só criar uma espécie de regrinha de bedel para ministros, como se eles não tivessem regra nenhuma, isso é falso, para atender uma demanda externa, midiática, de quem está a fim de voar em torno da lâmpada elétrica. Né? A outra é uma reforma estrutural da justiça, e que nem é exaustiva, porque há muitas outras coisas que precisam ser pensadas aí, né? Envolvendo, inclusive, o mundo digital, etc. Mas, finalmente, apareceu uma proposta real de reforma do judiciário, né? Estrutural de reforma do judiciário, que é feita pelo Dino. Né? E não essa conversa mole de quem está em busca de aplauso, aparentemente por bons motivos, no fim das contas, por uma cultura que junta uma certa fraqueza teórica do ponto de vista jurídico com um tanto de ressentimento. É isso. É isso, Reinaldo. Chegamos por fim dessa nossa segunda com cara de quarta ou quarta com cara de segunda. Ainda não sei bem, estou voltando também. E eu quero saber que amanhã a gente está de volta de 1h da tarde. Amanhã estaremos de volta aqui. Obrigado, querido. Abraço.